Muito bem, já que sabemos tudo da anemia ferropriva, da deficiência de vitamina B12, vamos continuar nas anemias. Anemia de doença crônica, que é o diagnóstico diferencial muito importante da anemia ferropriva. É a causa mais comum de anemia nos pacientes hospitalizados. E ela é encontrada em pacientes que tenham quadros infecciosos, inflamatórios, trauma, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal crônica, hepatopatia, diabetes, doença pulmonar crônica, lista, né, de doenças crônicas. Mas ela é sempre um diagnóstico de exclusão. Como que acontece a anemia da doença crônica? A principal causa de tudo é um distúrbio da hemostasia do ferro. Existe uma diminuição da disponibilidade do ferro. Por quê? Porque tem um aumento da captação e da retenção no sistema retículo endotelial. E, portanto, sobra menos ferro para a utilização pelos precursores eritroides. E o principal vilão nessa história é o aumento da produção de hepcidina. Eu vou mostrar na foto aqui para frente. Outras coisas que acontecem na anemia da doença crônica é, pelo excesso de citocinas, eu tenho a diminuição da sobrevida eritrocitária, uma diminuição relativa dos níveis de eritropoetina e ainda uma inibição direta da hematopoese. Nessa foto ilustra bem bonitinho. Então, na inflamação e infecção, ou ainda neoplasias, eu tenho um estímulo de macrófagos e esses macrófagos vão liberar citocinas. Aumento de interleucina 1 e TNF-alfa vai inibir a produção de eritropoetina pelo rim e também vai interferir no microambiente medular, diminuindo a eritropoese. Também, os macrófagos aumentam a liberação de interleucina 6, que junto com a interleucina 1 vão aumentar a produção hepática de hepcidina. Hepcidina é uma proteína que vai inibir a ferroportina. Eu vou mostrar na foto seguinte. Vocês lembram? Para o ferro entrar na circulação sanguínea, eu tenho uma porta de entrada do eritrócito e uma porta de saída. A porta de saída é a ferroportina. A hepcidina, essa proteína produzida pelo fígado, inibe a ferroportina. Então, o ferro fica aprisionado, tanto no enterócito quanto no sistema retículo endotelial. E o ferro não consegue sair da célula para cair na corrente sanguínea. A hepcidina também vai diminuir a absorção do ferro no trato gastrointestinal. Então, eu tenho menos ferro, menos eritropoetina e menos eritropoese. Aqui é aquela foto que a gente viu lá atrás. Lembram? O ferro na luz intestinal entram por essa porta de entrada da MT1 e deveriam sair do enterócito pela porta de saída ferroportina. Mas a ferritina vai inibir a ferroportina, então a porta de saída fica fechada. E o ferro fica aprisionado no enterócito ou então na célula do sistema retículo endotelial. Quadro clínico da anemia de doença crônica é da doença de base, seja ela qual for, e da síndrome anêmica, cansaço, tontura, sonolência, etc. Diagnóstico. Como que vai ser? O ferro sérico, então, vai estar diminuído, certo? Eu tenho menos ferro na circulação. O receptor de transferrina, é aquele receptor solúvel, ele vai estar normal. A capacidade total de ligação do ferro vai estar diminuída, porque a síntese de transferrina também está diminuída na doença crônica. E a ferritina, lembram que eu disse que é o ferro ligado numa proteína, e essa proteína é uma proteína de fase aguda? Então, nas doenças crônicas, a ferritina geralmente está aumentada. Mas isso é muito importante para o diagnóstico diferencial da anemia ferropriva. Na anemia de doença crônica, a ferritina está normal ou aumentada. A hemoglobina geralmente é acima de 8. Quando eu tenho uma anemia mais intensa do que isso, eu tenho sempre que pensar na combinação de uma anemia de doença crônica com alguma anemia carencial ou com algum outro fator que esteja causando essa anemia. Tenho reticulocitopenia, uma doença hipoproliferativa, porque eu tenho diminuição da disponibilidade de ferro, eu não tenho substrato para síntese de eritrócito, eu não tenho estímulo adequado para síntese de eritrócito, porque eu tenho diminuição de eritropoetina. Na maior parte das vezes, é uma anemia normocrômica e normocítica, porque não é só o ferro que falta, tem as outras causas também da anemia de doença crônica, né? Mas em 20 a 30% das vezes, ela pode ser hipocrômica e microcítica. No diagnóstico diferencial, então, o mais importante é a anemia ferropriva. Essa é uma tabelinha só para a gente conseguir memorizar.
ferro sérico vai estar diminuído nas duas situações. Na anemia de doença crônica ele pode estar normal. A saturação de transferrina pode estar diminuída nas duas situações. Vai estar sempre diminuída na ferropriva. Na doença crônica pode estar diminuído ou normal. Capacidade total de ligação do ferro na ferropriva está aumentada. Na doença crônica vai estar diminuída. O receptor solúvel de transferrina vai estar aumentado na ferropriva e vai estar normal na doença crônica. A ferritina está diminuída na ferropriva, pode estar normal ou aumentado na doença crônica. E o ferro medular ausente na ferropriva e normal ou aumentado na doença crônica. Então, importantes para o diagnóstico diferencial das duas situações é capacidade total de ligação do ferro, receptor de transferrina, ferritina e ferro medular. Como que a gente trata? Temos que tratar a doença de base. Em situações em que a gente não consegue tratar, ou em fase inicial, infecções agudas, por exemplo, muitas vezes eu preciso dar um suporte transfusional, quando tem uma anemia bastante sintomática. Eritropoetina faz parte do tratamento da anemia de doença crônica, uma anemia geralmente aí 8,5 e 9, pacientes mais idosos, ou cardiopatas, né, ou com doença pulmonar, eu preciso manter essa hemoglobina maior, eu posso utilizar a eritropoetina e eu tenho que fazer a suplementação de ferro também para manter a ferritina acima de 100 e a saturação de transferrina acima de 20%. Por quê? Ferro baixo, a eritropoetina não funciona. Eu preciso de ferro adequado para que o meu estímulo com a eritropoetina funcione e eu realmente possa aumentar o meu valor de hemoglobina. Então, tratamento de doença crônica, trata a causa, eritropoetina e ferro. Anemia da insuficiência renal crônica. O grau de anemia é sempre proporcional ao grau da insuficiência renal. Quanto menor o clearance de creatinina, maior a intensidade da minha anemia. Geralmente, um clearance abaixo de 30 ml minuto, eu vou ter aí um hematócrito abaixo de 30%. É uma anemia normocrômica e normocítica. Por quê? Qual é a causa dessa minha anemia? A diminuição da eritropoetina. A diminuição do meu estímulo para a síntese de eritrócitos. Portanto, eu tenho uma reticulocitopenia. É uma anemia hipocrômica, é uma anemia hipoproliferativa, normocrômica e normocítica. Eu tenho, então, a diminuição da síntese de eritropoetina e, além da diminuição da síntese, eu tenho um aumento da resistência da ação dela pela uremia. Essa é a principal causa da anemia. Mas eu também tenho outras coisas que contribuem para essa anemia. A presença de produto tóxico metabólico diminui a meia-vida do eritrócito e diminui a sua produção. A diálise diminui o ácido fólico, lembra? O ácido fólico é dialisável. Também eu tenho um trauma mecânico da diálise, tenho sangramento, tenho a espoliação por aquele sangue que fica no circuito e as coletas de sangue frequentes. E eu posso ter intoxicação por alumínio, que é um produto que faz parte do dialisado da diálise, do líquido lá do banho da diálise. Como que eu trato, então, a anemia da insuficiência renal? Suplemento com a eritropoetina via subcutânea. Sempre que eu for suplementar a eritropoetina, eu tenho que ter uma reserva de ferro adequada. Então, eu tenho que fazer reposição de ferro para manter a ferritina acima de 100 e a saturação de ferro acima de 20%. E também tem que fazer reposição de ácido fólico naqueles indivíduos que fazem hemodiálise. A principal causa de resistência à eritropoetina, ou seja, eu dou eritropoetina e minha hemoglobina não sobe, é a ferropenia. Tá? Então, sempre tem que estar monitorizando o perfil de ferro. Mas também processo inflamatório infeccioso, uma diálise ineficaz, né, com uremia persistente ou intoxicação por alumínio são outras causas de resistência à eritropoetina. Anemias hemolíticas. Mudando o assunto agora totalmente, em anemias agora hiperproliferativas. O que é uma anemia hemolítica? É uma anemia que acontece como consequência da diminuição da sobrevida das hemácias. A hemácia habitualmente é programada para viver 120 dias. Qualquer situação que faça ela viver menos do que isso, a gente chama de anemia hemolítica. Para vocês terem uma ideia, na anemia falciforme, a meia-vida do eritrócito é de 20 a 30 dias. Tá? Nessas situações, eu tenho um aumento da síntese de eritropoetina para estimular ainda mais a minha produção. Por quê? Falta hemoglobina, o organismo entende que está faltando realmente hemoglobina e manda mais estímulo para a síntese de eritrócitos na medula óssea. Qual que vai ser a repercussão dessa hemólise? Eu posso ter uma queda de hemoglobina. Nem sempre na hemólise eu tenho uma anemia. Eu posso ter só hemólise crônica, não necessariamente eu posso desenvolver anemia. Quando que eu vou ter anemia?
quando a minha velocidade de destruição foi maior que a minha velocidade de formação eritrocitária. Ou quando eu tiver uma outra agressão medular associada, ou ainda se eu tiver uma deficiência nutricional associada. Nessas 3 situações, eu vou ter anemia. Se eu tiver uma velocidade de destruição pequena e tiver o meu suporte nutricional adequado e não tiver mais nada, muitas vezes eu tenho só sinais de hemólise crônica e não tenho anemia. Eu vou ter reticulocitose. Está destruindo o eritrócito, a medula entende que está faltando, né, eritrócito, e manda a medula óssea produzir mais, e isso liberar células mais jovens, mais rápidos para a corrente sanguínea, eu tenho um aumento do número de reticulócitos. A destruição do glóbulo vermelho aumenta aí o metabolismo da hemoglobina livre. O metabolismo da hemoglobina, lembra o núcleo M, globina e anel pirrólico. O metabolismo disso tudo, eu vou aumentar ferro circulante, então eu vou ter maior captação de ferro pelo sistema retículo endotelial, e como metabolismo do M, eu vou ter aumento da bilirrubina. Como sinal dessa destruição celular, eu tenho um aumento de DHL. E ainda, com o aumento da hemoglobina livre circulante, eu tenho uma diminuição de aptoglobina. A aptoglobina é a proteína que leva a hemoglobina livre na corrente sanguínea. Quando eu doso a aptoglobina, eu só doso a aptoglobina livre. Eu vou ter muita aptoglobina ligada à hemoglobina, eu tenho menos hemoglobina livre. E, quando eu tenho uma hemólise intravascular, eu posso ter, inclusive, hemoglobinúria, que é perda de hemoglobina pela urina. Então, sinal de hemólise tem que ficar cravado aqui na cabeça. Reticulocitose, DHL aumentado, bilirrubina diminuída, bilirrubina aumentada e aptoglobina diminuída. Causas de hemólise. Eu posso ter problemas intracorpusculares, ou seja, problemas próprios do eritrócito, como defeito de membrana, defeito das enzimas eritrocitárias, ou ainda problemas na hemoglobina. Ou eu posso ter problemas extracorpusculares, nas doenças imunológicas, infecciosas, microangiopáticas ou macroangiopáticas. Aqui são destruições mecânicas dos eritrócitos. Vamos ver as principais delas, tá? Anemia hemolítica autoimune. O que é a anemia hemolítica autoimune? É a hemólise, né, a destruição eritrocitária induzida por autoanticorpo, IgG ou IgM, que são os mais frequentes, contra antígeno eritrocitário. Na superfície do eritrócito, a gente tem como se fosse impressão digital, né? A gente tem moléculazinhas ligadas, que são antígenos próprios do eritrócito. Por algum motivo, o organismo começa a produzir anticorpo contra esses eritrócitos. Daí eu tenho mecanismos de destruição desse eritrócito, que pode ser extravascular, o anticorpo gruda na hemácia, o macrófago reconhece esse complexo aqui, hemácia e anticorpo, né, pelo receptor FC do anticorpo, e fagocita que parte dessa membrana, formando um esferócito, que é esse glóbulo vermelho menor. Esse glóbulo vermelho menor, ele é mais duro, geralmente quando ele passa pelo baço, ele é aprisionado lá pela microcirculação e é destruído. Tá? Ou ainda, eu tenho o eritrócito ligado ao anticorpo, e esse anticorpo ativa o sistema complemento. Então, eu vou ter uma destruição do eritrócito pelo sistema complemento. Eu posso classificar a anemia hemolítica quanto ao local da hemólise, então, extravascular ou intravascular. Extravascular, essa destruição no baço. Intravascular, quando ela é destruída pelo complemento. Geralmente, a extravascular é um anticorpo IgG e o intravascular é um anticorpo IgM. Eu posso classificar segundo a temperatura com que acontece a máxima reação antígeno-anticorpo. Então, eu chamo de anticorpo quente ou anticorpo frio. Anticorpo quente, a máxima reação dessa ligação anticorpo-antígeno acontece em temperaturas acima de 37 graus, temperatura corpórea. E anticorpo frio, geralmente é um IgM, a máxima reação antígeno-anticorpo acontece com temperaturas abaixo de 37 graus. Diagnóstico, sinais de hemólise, já sabemos. Diminuição de hemoglobina, diminuição de aptoglobina, aumento de reticulócitos, de DHL e de bilirrubina. 5 coisas. A anemia hemolítica, a gente vai ter a formação dos eritrócitos, dos esferócitos, como a gente viu, né, pela fagocitose parcial da membrana, que forma aquelas células bem redondinhas, que perde a palidez central. Quando a hemólise é muito intensa,
além de reticulócito aumentado, eu posso até ver eritroblasto circulante, lembrando daquela foto da maturação eritrocitária, hemácia madura, reticulócito e eritroblasto. Então, além de liberar mais reticulócito para a circulação, a medula ainda libera eritroblasto para a circulação. Então, eu posso ver isso nas situações de hemólise muito intensa. Quando eu tenho a destruição celular extravascular, eu posso ter esplenomegalia e hepatomegalia. Geralmente são esplenomegalias leves e hepatomegalia leve. Quando eu tenho destruição intravascular, eu tenho hemoglobinúria, inclusive, às vezes, insuficiência renal por depósito de hemoglobina nos túbulos renais. E o que realmente confirma o meu diagnóstico da anemia hemolítica autoimune é o teste de Cumbis direto positivo, ou teste da antiglobulina direta. Esse teste vai me dizer que tem anticorpo grudado na superfície da hemácia. É isso que me diz o Cumbis direto. Cumbis direto positivo significa tem anticorpo ligado na hemácia. Anemia hemolítica autoimune é igual teste da antiglobulina direta ou então Cumbis direto positivo. Lembrando que até 10% dos casos de anemia hemolítica autoimune podem cursar com plaquetopenia autoimune, que a gente chama de síndrome de Evans. Alguns medicamentos podem induzir anemia hemolítica. Gostam de perguntar isso em prova. Quem são os remédios, né, que podem induzir anemia hemolítica autoimune? O mais clássico deles é a alfa-metildopa. Tá? Esse é o mais clássico. Mas também penicilina, cefalosporina, procainamida e alguns anti-inflamatórios não hormonais podem induzir anemia hemolítica autoimune. E o mecanismo é ou de adsorção à droga, a droga funciona como apteno, gruda ali na proteína da membrana do eritrócito, e o anticorpo contra a droga vai se ligar ali e vai destruir a hemácia. Ou então a indução da autoimunidade. O medicamento induz a formação de um autoanticorpo. Não basta dizer que tem uma anemia hemolítica autoimune. Muitas vezes, por trás da anemia hemolítica autoimune, existe uma outra coisa. Então, sempre que a gente vê uma anemia hemolítica autoimune, a gente tem que procurar alguma causa para isso. Uma grande parte das anemias hemolíticas autoimunes são idiopáticas, ou seja, não tem nenhuma causa conhecida. Mas a gente tem que procurar. Anticorpo quente, que é auto-IgG, está relacionado a algumas infecções virais, como o HIV, o Epstein-Barr vírus. Outras doenças autoimunes podem estar associadas, como lúpus, artrite reumatoide, esclerodemia. Imunodeficiências hereditárias, né? A mais comum delas é a imunodeficiência comum variável, ou doenças linfoproliferativas podem abrir o diagnóstico com essa anemia hemolítica autoimune. Então, a gente faz o diagnóstico da anemia hemolítica autoimune e a gente tem que procurar alguma causa para ela. Anemia por anticorpo frio também pode estar relacionada a algumas situações que a gente tem que investigar. Doenças linfoproliferativas também podem estar relacionadas à anemia hemolítica autoimune. Alguns agentes infecciosos, como clamídia. Vou falar da anemia hemolítica autoimune por anticorpo frio depois. Deixa eu só terminar de falar do tratamento do anticorpo quente. Tá? Anemia hemolítica por anticorpo quente, a gente vai diminuir a síntese de anticorpo e tentar diminuir o reconhecimento do macrófago daquele complexo anticorpo hemácia. Eu faço isso, primeira opção de tratamento sempre vai ser o corticoide. Quando eu tiver uma anemia muito intensa, né, com sintomas graves, eu posso fazer um pulso com altas doses de corticoide ou então o uso de imunoglobulina. Naqueles indivíduos refratários ao corticoide, a minha segunda opção terapêutica é a esplenectomia. Lembram? Eu tenho um anticorpo quente, gruda o anticorpo na hemácia, o macrófago reconhece, forma o esferócito é destruído no baço. Em até 70% dos casos eu consigo controlar essa anemia hemolítica autoimune com a esplenectomia. Se mesmo assim eu mantiver ainda a anemia hemolítica autoimune, eu posso utilizar outros imunossupressores, ciclofosfamida, azatioprina, anticorpo monoclonal anti-CD20, né, que é um medicamento que vai inibir a síntese de anticorpo, agindo lá no linfócito que produz esse anticorpo. Se for uma anemia hemolítica autoimune desencadeada por medicamento, é óbvio que eu tenho que suspender o medicamento. E transfusão, eu vou usar somente em casos muito graves, onde tiver risco de morte. Por quê?
Do mesmo jeito que os meus eritrócitos estão sendo destruídos, se eu transfundir, aquelas hemácias também vão ser destruídas. E além disso, as provas pré-transfusionais para a seleção da bolsa compatível ficam muito atrapalhadas na anemia hemolítica autoimune. Então eu corro o risco de transfundir uma bolsa incompatível e piorar ainda mais esse quadro todo. Então, na anemia hemolítica autoimune, a transfusão vai ser somente em casos graves, com insuficiência coronariana descompensada, quadro de confusão mental, né, com sintomas graves aí da anemia. Agora sim, anticorpos frios. A gente tem que investigar causas de anemia hemolítica relacionada a anticorpo frio. Principal dela, infecção por micoplasma ou Epstein-Barr vírus. Mais raro, mas pode acontecer infecção por citomegalo, listéria, legionela, influenza. As doenças linfoproliferativas também podem estar associadas aos anticorpos frios. Doenças plasmocitárias, né, gamopatia monoclonal, e ainda tumores sólidos podem estar relacionados à presença de anticorpo frio. Como que a gente trata? Mantém o paciente aquecido. O anticorpo frio ele vai realmente ter manifestação clínica em temperaturas frias. Se eu mantiver o paciente bastante aquecido, muitas vezes eu consigo só assim controlar essa hemólise. A anemia hemolítica autoimune por anticorpo frio é muito difícil da gente tratar. É muito difícil mesmo. Eles não respondem ao corticoide, eles não respondem à esplenectomia. A hemólise ela é intravascular por ativação de complemento. Então eu tenho que usar medicamentos citotóxicos ou imunossupressores potentes, como ciclofosfamida, clorambucil, fludarabina ou anticorpo monoclonal, anti-CD20, que é o rituximab. Por isso que é importante a gente sempre diferenciar o anticorpo quente do anticorpo frio, porque o tratamento muda realmente de um para outro. Chega de anemia hemolítica autoimune, agora anemia hemolítica por alteração da membrana do eritrócito. Lembrando como que a membrana do eritrócito é composta por uma bicamada lipídica por proteínas que formam o citoesqueleto e dão a estabilidade da membrana e a flexibilidade da membrana, e proteínas integrais, que são proteínas responsáveis pela troca iônica e pela antigenicidade. Nessa foto a gente consegue ver direitinho aqui a bicamada lipídica, proteína do citoesqueleto, que a mais importante delas é a espectrina, e as proteínas responsáveis pelas trocas iônicas e antigenicidade. Esferocitose hereditária é uma doença genética de padrão autossômico dominante, onde o defeito genético leva a uma alteração da proteína de membrana responsável pelo citoesqueleto. A principal delas, que é mutada, é a espectrina. Então, eu tenho a mutação genética que vai levar a uma síntese alterada dessa proteína do citoesqueleto. Essa proteína do citoesqueleto alterada, leva uma perda progressiva da membrana, porque deixa a membrana mais instável. Isso forma os esferócitos, que são células mais rígidas, que vão ser destruídas no braço, levando então a um quadro de uma hemólise crônica. Como que a gente faz o diagnóstico? É um paciente que tem uma hemólise crônica, às vezes com anemia, às vezes não, icterícia, pelo aumento crônico da bilirrubina indireta, e esplenomegalia, porque a destruição acontece no baço. Né? Então, aqui a anemia só vai acontecer se a velocidade de destruição for maior que a eritropoese. Né? E eu vou ter sempre uma história familiar, porque é um padrão autossômico dominante. Às vezes, o indivíduo vai fazer o diagnóstico só na idade adulta pela esplenomegalia. E aí você vai investigar e você vê um padrão de hemólise crônica, mas ele não desenvolve anemia. Às vezes, desde criança, é um paciente que já tem uma anemia grave com necessidade transfusional. Né? Ou então você pode fazer o diagnóstico no paciente que tem uma colecistopatia crônica calculosa, já desde pequeno. Por quê? Produto do metabolismo aí da hemoglobina. Na análise do sangue periférico, eu vou ver a presença dos esferócitos, microcitose, que são células pequenas, e hipercromia, né? Porque eu só tenho uma diminuição aí do continente, o conteúdo está normal. Aqui a fotinha dos esferócitos, são células pequenas, bem redondinhas e hemácias sem a palidez central. O teste de fragilidade osmótica me ajuda bastante, porque esses esferócitos são células mais rígidas. Então, na curva de fragilidade osmótica, eu submeto esse eritrócito a diferentes concentrações de sódio, né, e eu vou ver um desvio dessa curva para a direita, ou seja, as hemácias elas são mais destruídas de acordo com a concentração alterada desses cloretos de sódio.
A curva de fragilidade desviada para a direita me lembra aí da presença de esferócito circulante, ou anemia hemolítica autoimune, ou esferocitose hereditária. Diagnóstico diferencial, com uma anemia microcítica, outras hemoglobinopatias. Então, eu peço eletroforese de hemoglobina para ver se eu tenho alguma hemoglobinopatia ou não. E a anemia hemolítica autoimune, que é o diagnóstico diferencial de esferocitose, eu faço o teste de Cumb direto, que vai vir negativo. Então, a hemólise crônica mais esplenomegalia, história familiar, curva de fragilidade osmótica desviada para a direita, teste de Cumbs negativo e eletroforese de hemoglobina normal, eu tenho esferocitose hereditária. Como que a gente trata? Suplementação com ácido fólico. Sempre que eu tenho um turnover de eritrócito muito grande, eu consumo bastante ácido fólico e a nossa reserva de ácido fólico não é tão grande quanto a de vitamina B12, então eu tenho que suplementar. Se eu tenho um paciente com anemia sintomática, dependente de suporte transfusional, eu faço a esplenectomia. O defeito não vai se resolver, mas o local da destruição sim. Então, eu paro de destruir em excesso as minhas hemácias e eu melhoro a minha anemia. Então, a esplenectomia vai ser indicada sempre que for um paciente que tem necessidade transfusional, preferencialmente após os 6 anos de idade, porque quando a esplenectomia é feita antes disso, aumenta muito o risco de sepse pela esplenectomia. Rapidamente falando do metabolismo do eritrócito. O eritrócito maduro é uma célula anucleada, vocês lembram disso? Ele não produz proteínas e a única fonte energética dele é a glicose. O metabolismo da glicose, claro que todo mundo lembra, que acontece através da via glicolítica ou anaeróbia e da via das pentoses. E esse metabolismo vai produzir o NADH, que é muito importante para a redução aqui da glutationa, que é para a proteção da oxirredução das hemácias e para a produção de metahemoglobina. É muito importante para a síntese de fonte energética para as trocas iônicas através do ATP e para a síntese de 2,3-DPG, que é a substância fundamental para a liberação de oxigênio tecidual. Aqui a gente tem a foto aqui da via glicolítica, então a glicose vai estar produzindo ATP e NADH, e na via das pentoses, que eu não coloquei aqui a foto, eu vou estar produzindo mais ainda NADH, muito importante para a produção da glutationa, da redução da glutationa e a preservação da lesão oxidativa da membrana. O NADH é importante para isso. Quando eu tenho falta de NADH, aquela membrana ela vai estar mais suscetível à lesão por radicais livres de oxigênio. Nessa via de redução da glutationa, a glicose 6-fosfato é uma enzima muito importante. A glicose 6-fosfato ela é fundamental para a troca aqui dos hidrogênios e a proteção da lesão oxidativa da membrana. Então, nos indivíduos com deficiência dessa enzima, que é uma doença hereditária ligada ao cromossomo X, podem cursar com fenômenos hemolíticos. Porque o indivíduo perde essa proteção da lesão oxidativa e essa membrana é suscetível à destruição. Então, o indivíduo cursa com hemólise crônica ou com crises hemolíticas. A G6PD ela é responsável, então, pela deficiência da G6PD, é responsável pela síntese diminuída da glutationa, que é fundamental para essa estabilidade aí da lesão oxidativa. Na falta da G6PD, eu tenho então a lesão oxidativa da membrana do eritrócito, quando ele é submetido a estresse oxidativo, ou seja, infecções, medicamentos e FAVA, e também ela aumenta a síntese de metahemoglobina. A metahemoglobina é uma hemoglobina ligada ao oxigênio de uma avidez muito grande, que compete com a hemoglobina capaz de liberar o oxigênio para o tecido. Essa metahemoglobina leva a uma precipitação da hemoglobina e também facilita a hemólise. Qual que é a manifestação clínica do indivíduo com deficiência de G6PD? Icterícia neonatal, ou seja, hemólise já no período neonatal, crises hemolíticas agudas após um estresse,
Então, após quadro infeccioso, após o uso de algum medicamento que desencadeia esse estresse oxidativo, 1 a 3 dias depois desse estresse existe a crise hemolítica, ou o indivíduo pode ter uma anemia hemolítica não esferocítica congênita, é um indivíduo que tem uma hemólise crônica e persistente, e mais raro é o favismo. É a criança, geralmente, que ingere fava e apresenta uma crise hemolítica, porque a fava causa um estresse oxidativo. Fava parece um feijão. Medicamentos. Isso que gostam de perguntar. O objetivo dessa parte da aula é só falar dessa lista de medicamentos que gostam de perguntar. Quais são os medicamentos que levam estresse oxidativo e crise hemolítica nos indivíduos com deficiência de G6PD? Principais deles são os antimaláricos, sulfas, né, sulfametoxazol, sulfona, dapsona, sulfalinamida, nitratos e nitritos, cloranfenicol, analgésicos como paracetamol, acetaminofeno, ácido acetil salicílico, ácido nalidíxico. Existe uma lista gigantesca, né, de medicamentos capazes de desencadear a crise hemolítica no indivíduo com deficiência de G6PD, mas esses são os mais importantes. Então, o diagnóstico, a gente vai ver os sinais de hemólise, diminuição de hemoglobina e aptoglobina, aumento de bilirrubina, DHL reticulócito, é uma anemia normocrômica e normocítica, e a gente quantifica a enzima e vê que ela está diminuída. Após a fase aguda da hemólise, às vezes eu não consigo ver uma deficiência do G6PD, porque as células mais imaturas, elas são mais ricas em G6PD. Né? Mais na fase aguda eu vejo esse corpúsculos de Heim, ou células mordidas, que são hemácias que realmente parece que levaram uma mordida. E menos comum da gente ver, apesar de ser a principal causa de anemia não esferocítica congênita, é a deficiência de piruvato quinase, que é a enzima que age ali naquela via glicolítica. Então, é uma doença autossômica recessiva, é uma enzima essencial para a síntese de ATP. Na deficiência de piruvato quinase, tem a causa de hemólise crônica de intensidade, a hemólise crônica é de intensidade variável e ela pode se manifestar desde morte intrauterina, por hidropsia fetal, de hemólise tão intensa, até uma hemólise compensada, que você vai fazer um diagnóstico aí na vida adulta. A esplenectomia pode beneficiar uns casos severos aí da deficiência de piruvato quinase. Anemias microangiopáticas. São anemias que acontecem quando eu tenho lesão na microcirculação. Eu tenho uma lesão no endotélio que vai levar a adesão plaquetária e a formação de um trombo plaquetário. Então, eu diminuo a luz daquele vaso e isso vai levar a uma hemólise intravascular, uma hemólise mecânica. Marca registrada da hemólise mecânica é esquizócito. Eu vi esquizócito, eu penso, opa, está acontecendo hemólise intravascular por trauma mecânico. Causas de microangiopatia: púrpura trombocitopênica trombótica, síndrome hemolítica urêmica, coagulação intravascular disseminada, eclâmpsia, hipertensão maligna e grandes queimados. Falando rapidamente sobre algumas delas, na PTT, não sei se vocês se lembram da aula de hemostasia, né? Eu tenho uma deficiência que pode ser adquirida por anticorpos, né? Ou então raramente congênita, dessa metaloprotease ADAMS13. Essa é uma enzima que quebra os multímeros de alto peso do fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand é essencial para a adesão de plaqueta no endotélio lesado. Se eu tenho multímeros de alto peso de uma forma persistente, eu vou grudar muito mais plaqueta naquele endotélio lesado. E aí eu formo trombos na microcirculação. A PTT é justamente isso. A falta dessa enzima faz com que tenha uma persistência desses multímeros de alto peso. O que vai ser o quadro clínico, né? Vai ser a anemia hemolítica microangiopática, ou seja, sinais de hemólise mais presença de esquizócitos, plaquetopenia, porque eu tenho um consumo de plaquetas nessa formação de trombo plaquetário, e a marca registrada da PTT é o sintoma neurológico, seja ele qual for, desde cefaleia, parestesia até coma, crise convulsiva ou paresias. Tá? Pode também estar acompanhado por febre ou disfunção renal. Como que a gente trata a PTT? Plasmaférese o mais urgente possível. Na plasmaférese eu retiro o plasma que contém os anticorpos e infundo o plasma normal, que é rico
em Adams 13. Síndrome hemolítica urêmica. A síndrome hemolítica urêmica típica, ela se manifesta por febre, anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia e insuficiência renal. E ela acontece após um quadro diarreico pela Escherichia coli, produtora dessa toxina, que é quem vai lesar o endotélio, formando todo o processo da microangiopatia. Como que a gente trata? Mantendo a perfusão renal adequada. Coagulação intravascular disseminada. Eu tenho uma anemia hemolítica microangiopática associada a uma coagulopatia. E essa coagulopatia pode levar tanto a fenômenos hemorrágicos como a trombose. Causas de coagulação intravascular disseminada. Trauma, politrauma, né, uma das principais causas. Complicações obstétricas, sepse, neoplasia, são todas causas de coagulação intravascular disseminada. Como que a gente trata? Tratamento da causa, né, e suporte transfusional. Se eu tiver manifestação hemorrágica, eu vou transfundir plaqueta, se ela estiver abaixo de 20 mil, ou com sangramento ativo abaixo de 50 mil. Vou transfundir plasma fresco congelado, se eu tiver alegamento de TP e TPA. E ainda vou transfundir crioprecipitado, se eu tiver fibrinogênio abaixo de 150. Ou, se a manifestação da CVD for trombose, principalmente quando ela é relacionada às neoplasias, eu vou fazer anticoagulação. E anemias macroangiopáticas. Também é por trauma mecânico, mas a anemia acontece em grande circulação. Pode ser um trauma por prótese valvar defeituosa, por próteses vasculares com vazamento, aparelhos de circulação extracorpórea, shunts sistêmicos e ainda endocardite. Existe, né, quando existe deiscência de sutura, eu vou ter um turbilhonamento não fisiológico e isso leva a um trauma mecânico do eritrócito. Vamos ver algumas questões dessa parte? Uma mulher de 50 anos com antecedente de hipertensão arterial sistêmica, diabetes, obesidade há 20 anos, apresenta os seguintes exames. Creatinina de 6,2, um clearance estimado de 12 ml/min, ureia de 150, hemoglobina de 7,5 e hematócrito de 24%. Com relação ao uso de agentes estimuladores de eritropoese e correção parcial da anemia dessa paciente, pode-se afirmar que é rara a resistência ao uso desses agentes estimuladores e a ausência de resposta pode estar relacionada à deficiência no estoque corpóreo de ferro. Tá boa, né, essa alternativa. Né? A resistência da eritropoetina, uma das principais causas é a deficiência de ferro. Pode levar à regressão da hipertrofia ventricular esquerda e da remodelação cardíaca e redução do desenvolvimento de doença aterosclerótica. Seria ótimo, né? Seria um medicamento muito bom se isso acontecesse. Mas a eritropoetina, infelizmente, não tem ação nessa proteção cardíaca. Reduz a excreção renal de albumina, sendo considerada uma medida para retardar a progressão da doença renal. Também seria muito bom se isso fosse verdade. Mas, infelizmente, a eritropoetina não tem efeito sobre a progressão da doença renal. A normalização da anemia, ou seja, manter uma hemoglobina acima de 13, está associada a melhora na qualidade de vida, capacidade física e redução da morbimortalidade? Não, né? A gente sabe que mantendo uma hemoglobina tão alta, pelo contrário, né, a gente aumenta aí a morbimortalidade. A gente tem que manter a hemoglobina entre 10 e 11, que é o suficiente para melhora na qualidade de vida de fato. Então, realmente, a alternativa correta é essa, que a resistência ao uso da eritropoetina pode estar relacionada à deficiência no estoque de ferro. O diagnóstico de esferocitose hereditária baseia-se em exceto, olha, vejam bem, é sempre pegadinha, porque a gente esquece dessa palavrinha, exceto. Então, esferocitose hereditária, o diagnóstico está relacionado a antecedentes familiares positivos? Sim, é uma doença autossômica de padrão dominante, né? Teste de Cumbis positivo, teste de Cumbis positivo vai estar alterado na anemia hemolítica autoimune. Esplenomegalia, sim, porque na esferocitose o eritrócito é justamente destruído lá no baço.
Índices microcíticos hipercrômicos? Correto. Esferócitos e aumento de reticulócitos no esfregaço do sangue periférico? Muito bem. Quadro clássico da esferocitose hereditária é uma anemia com icterícia, esplenomegalia e história familiar. E os exames laboratoriais, sinais de hemólise, anemia microcítica hipercrômica, esferocitose, curva de fragilidade osmótica desviada para a direita. E o diagnóstico diferencial é que deve ser feito com anemia hemolítica através do teste de Cumbres, mas o teste de Cumbres não estabelece o diagnóstico da esferocitose. Então, a alternativa que tá correta na questão é o teste de Cumbres positivo. Paciente do sexo feminino de 59 anos apresenta anemia com aumento do número absoluto de reticulócitos, bilirrubina indireta de 2,5 e teste de Cumbres positivo. O diagnóstico mais provável tá muito fácil essa questão. Veja bem, mulher, anemia, reticulocitose, bilirrubina aumentada e teste de Cumbres positivo é o quê? Anemia hemolítica autoimune. Então vamos lá. Deficiência de G6PD? Não tem teste de Cumbres positivo, não tem, não faz parte. Linfoma não Hodgkin? Não tem nada a ver. Deficiência de piruvato quinase? Também não vai dar teste positivo. HPN, hemoglobinúria paroxística noturna, o que é isso? É uma doença adquirida, onde eu vou ter uma diminuição de alguns marcadores na superfície de células que deixam elas mais suscetíveis à destruição pelo complemento. Muitas vezes eu não tenho só anemia, mas eu tenho uma pancitopenia, eu tenho um risco trombótico aumentado, né? Mas não tem nada a ver com teste de Cumbres positivo. Tá? Esferocitose hereditária? Teste positivo também não é. Então não tem alternativa, né? Ah, muito boa essa questão. Porque a anemia hemolítica autoimune ela pode estar associada a outras doenças. Né? Então, ela pode estar associada às doenças linfoproliferativas, né? Que é a mais comum. Pode também estar associada a tumores sólidos, colagenoses, timoma, né? Timoma é uma causa comum aí de associação com a anemia hemolítica autoimune. Então, a alternativa correta, linfoma de não Hodgkin. Muito boa essa alternativa. Tem que saber vários conceitos aqui para poder responder essa alternativa. Um homem de 65 anos comparece à consulta com um quadro de anemia detectado em exame de rotina, embora esteja assintomático. Ao exame físico apresenta-se normal, exceto pela palidez. Os resultados dos exames são hemoglobina de 10, DCM 105, leucócitos 3.700, plaquetas 120.000, neutrófilos 1.500, linfócitos 1.600, monócitos 300, eosinófilos 200, basófilos 100, reticulócito 1%, DHL de 1.200, creatinina normal, bilirrubina indireta de 1,3. É correto afirmar que, bom, é um homem de 65 anos com uma pancitopenia leve, né, um pouco de anemia, leucócito no limite, plaqueta um pouco baixa, diferencial normal, né, da série branca, reticulócito baixo, 1%, DHL aumentado, bilirrubina indireta aumentada e creatinina normal. A principal hipótese diagnóstica é a anemia megaloblástica, por isso é necessário solicitar as dosagens de vitaminas ou fazer o teste terapêutico? Pode ser, vamos ver as outras. A principal hipótese é a anemia hemolítica, por isso é necessário solicitar Cumbres direto para confirmação? A anemia hemolítica autoimune não dá diminuição de plaqueta e nem de leucócitos, tá? Então não parece ser a primeira opção. A primeira hipótese é a síndrome mielodisplásica, por isso é necessário referir ao hematologista para que ele solicite mielograma e citogenética. Mielodisplasia pode dar macrocitose, pode dar pancito, mas não dá aumento de DHL tão expressivo, nem aumento de bilirrubina dessa forma. Nessa idade, a principal causa é perda sanguínea crônica. Deve-se solicitar colonoscopia para investigar a neoplasia de cólon. Se fosse, aqui a gente estaria procurando anemia por deficiência de ferro. Deficiência de ferro não dá plaquetopenia, não aumenta a DHL, não aumenta a bilirrubina. Então, a alternativa que mais se encaixa, que a principal hipótese, é a anemia megaloblástica, por isso é necessário solicitar dosagens de vitamínicas ou fazer o teste terapêutico. Dúvidas?